Bem, gente, primeiro, boa noite. Eu só queria pedir desculpa para vocês um pouco esse estado do tempo, mas é porque essa semana foi uma semana bem complicada em função da votação dos dois grandes projetos, né? Assim, a gente teve a questão do renda mínima, que nós estamos no meio desse rolo aí de liberar os R$ 600, e anteontem o governo emitiu 11h30 da noite a MP 937, que é a que mexe aí com os empregados, possibilita a suspensão do contrato, redução de jornada, e a gente está trabalhando até hoje, caminhamos ontem à noite, hoje de manhã, as emendas para essa MP, e acabei de saber que essa MP provavelmente vai ser votada na segunda-feira. Então, a gente está se mobilizando também. Hoje a gente já teve conversa com desde todo mundo aí, o Fórum dos Secretários de Trabalho, conversamos com o governo do Estado de São Paulo, estamos conversando com o governo do Estado do Rio, enfim, tem uma série de conversas que foram feitas e articulações para a gente tentar botar esses projetos da melhor forma possível de pé, de modo de construir um pouco esse colchão aí que a Tereza falou, dentro das possibilidades políticas reais que a gente tem também. Porque não adianta a gente achar que a gente vai conseguir colocar o mundo ideal, e esse mundo ideal com este governo não virá. Eu diria que com o nosso já teria bastante dificuldades, e com este governo as dificuldades elas tomaram proporções quase que exponenciais, igual a doença. Eu tenho feito algumas análises de conjuntura por aí. Alguém depois, deixa eu me acertar aqui, só para eu controlar a minha hora aqui também, para controlar a minha fala. A gente tem feito alguns cenários e tem tentado encontrar onde que o Brasil está e quais as ações que a gente pode ter, para onde a gente pode ir. E numa realidade muito complicada, né? E eu falar, e ao mesmo tempo eu queria falar com vocês de dois momentos muito diferentes. Eu acho que a gente tem um momento que é enfrentar a crise, que são os próximos 6 meses, aí provavelmente, e se tudo der certo, pelo menos a gente espera, né, que seja de 3 a 6 meses, como a própria Teresa falou, uma hora essa crise passe, tomara que ela passe o mais rápido possível, mas eu acho que esse é um primeiro problema. O segundo problema vai ser o cenário pós-volta, pós-crise, etc., porque nós vamos ter um movimento econômico muito complicado e que historicamente no Brasil agrava a situação dos trabalhadores do ponto de vista bem real, né? Enquanto para a Bolsa perder dinheiro, cair lá abaixo dos 70 mil pontos, no caso da gente, quando tem crise econômica severa, nós estamos falando em aumentar a taxa de desemprego absurdamente, aumentar a pobreza absoluta absurdamente, aumentar o número de pobres. Então a gente sabe que essas duas coisas andam muito juntas. Eu queria falar a primeira frase, eu também estou dizendo o seguinte: a gente tem hoje uma enorme incapacidade de fazer grandes projeções. Acho muito complicado a gente fazer projeções e dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. A gente tem algumas leituras e a gente constrói alguns cenários, e é em cima desses cenários que a gente tenta trabalhar e a gente tenta atuar. Eu tenho trabalhado com 3 cenários, que é o cenário que nós estamos, o cenário melhor, né, que eu diria que países, eu não vou nem falar dos países do Oriente, porque os orientais têm uma visão, inclusive, de organização social muito diferente da gente. Então, acho que é muito improvável que a gente consiga atingir cenários como Coreia, Singapura, do ponto de vista da doença, e mesmo a China, que eu acho que tem conseguido lidar muito melhor com a doença do que boa parte do mundo. Mas eu gostaria que a gente caminhasse para cenários próximos à França, Alemanha, Canadá, que eu acho que essa é uma possibilidade e a gente deveria caminhar para isso, porque na outra ponta o cenário que a gente tem é o cenário de Itália e Espanha, né? No meio disso estamos nós, e eu diria que nós estamos num cenário muito parecido com os americanos, com uma diferença de que eles têm muito mais dinheiro do que nós. É só olhar o que aconteceu hoje com os respiradores chineses que vinham para o Brasil, e os respiradores pararam nos Estados Unidos e ficaram por lá mesmo. Então, nós estamos no momento, do ponto de vista da pandemia, num cenário próximo ao que estavam vivendo os americanos, claro que o momento anterior, mas não com a mesma condição financeira que os Estados Unidos têm. Bem, o que eu falei para a Sônia, se a gente deveria tocar o terror ou ser uma coisa mais tranquila, não é porque, de fato, o cenário de Itália e Espanha
e eu acho que a gente tem possibilidades de chegar em cenários piores do que está em Espanha. A gente pode abrir uma outra frente de problemas, que aí vai se vincular à África, vai se vincular à própria América Latina, dependendo de como a gente consiga lidar com isso, é algo que nos preocupa bastante. E a possibilidade da gente chegar no melhor cenário depende muito das ações que a gente consiga fazer dentro das limitações que a gente tem. Eu acho que a Teresa fala, e eu concordo com ela, é que a gente tem estruturas de saúde, estruturas sociais, que foram construídas aí nos últimos anos, no caso do SUS, construída desde 91, que nos permite tentar, pelo menos, sonhar em ter um cenário menos ruim. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de cenário, eu não vou nem falar do número de casos, tá? Porque o número de casos hoje está muito difícil da gente trabalhar por conta da testagem. A gente não consegue testar, e ao não conseguir testar, é muito difícil você falar o número de casos. Agora, ao mesmo tempo, é óbvio, como você também não tem certeza do número de casos, você também não tem certeza do percentual de mortalidade, que eu acho que é um outro problema ali, que dá um monte de problemas para a gente entender. Mas se a gente pegar o caso de mortalidade, que eu acho que é o caso mais importante nessa conversa, França, Alemanha e Canadá estão girando aí entre 1 e 1,5% de taxa de mortalidade. Quando você vai para o Brasil e Estados Unidos, nós estamos girando em torno de Brasil 4, Estados Unidos 3. Itália 12, Espanha passando de 9. Quer dizer, dos infectados aí, dos doentes, 9% morrem na Espanha, 12% na Itália. Então, assim, nós podemos passar esse número, que eu acho que é bem preocupante. Eu tenho dito também que a gente vai ter muita dificuldade, de fato, de saber o impacto, do ponto de vista, inclusive, das mortalidades, do que vai ser a pandemia. Primeiro porque não se morre só da pandemia, se morre de todas as doenças, e no Brasil nós temos doenças ainda, das chamadas doenças tropicais, as doenças que a gente já devia ter erradicado e não conseguimos. Só que se o sistema de saúde ele entra em caos, essas pessoas continuam morrendo. E as pessoas podem não morrer do corona, mas podem morrer do infarto, pode morrer do derrame, pode morrer de dengue, pode morrer de outras doenças que poderiam ter sido tratadas se o sistema de saúde estivesse operando na sua normalidade, e vão morrer porque simplesmente não conseguiram atendimento no tempo hábil. E alguns impactos ainda a gente vai ver muito lá na frente, porque pessoas que têm cirurgia de câncer, por exemplo, que deveriam fazer a cirurgia nos próximos 3, 4 meses, adiam tratamento, adiam cirurgia, na volta desse processo vai demorar mais 6 meses, mais 1 ano para conseguir fazer o procedimento, o que significa que nos próximos 2 anos essa pessoa pode morrer por uma doença que ele poderia ter controlado ou não ter morrido se tivesse sido atendido no prazo efetivo. Então, assim, eu diria que a gente ainda vai ter muita tese, pessoal da saúde pública e de outras áreas, e a gente vai ter mais certeza do impacto da pandemia quando a gente olhar as taxas e as curvas de mortalidade. Então, assim, o Brasil tem uma curva de mais ou menos 800 mil pessoas que morrem por ano, e a gente vai ter que olhar. Né, nós vamos olhar para 2020 e vamos olhar o que aconteceu com essa curva. Se essa curva chegou a 1 milhão, 1 milhão e 200, aí nós vamos saber quanto a mais nós saímos da curva normal de mortalidade, e pode ter certeza que essa mortalidade teve como pano de fundo a crise, a pandemia, que de certo modo vai impactando o sistema de saúde, a condição real das pessoas, objetivamente. Inclusive, no meio disso, a própria subnutrição, fome e outras coisas. Então, um pouco do que a Teresa falou ajudaria a gente a construir um caminho que a gente caminharia, ou poderia caminhar, para esse modelo, para esse cenário de França, Alemanha e Canadá, que, inclusive, economicamente, ele faz sentido. A gente tem chamado a atenção, e, no caso, não dá para separar essa história de que a vida ou a economia ou a vida, isso é uma grande besteira. Né? O que a gente tem que salvar as vidas, e quanto melhor a gente fizer essa tarefa, mais fácil e vai ser a recuperação econômica depois. Se a gente entrar num colapso modelo Itália e Espanha, ou pior do que isso, aí nós vamos entrar numa coisa muito perigosa, e aí a economia vai junto para o buraco também. Então, não tem como separar essas duas coisas. Acho um equívoco essa fala do governo, não só dele, de outras pessoas que têm falado muito disso, alguns empresários, até alguns acadêmicos têm falado algumas coisas desse tipo. Isso é uma grande besteira. A gente tem que ter muita clareza disso nesse momento. Mas vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo. Nós estamos exatamente 10 dias
atrasados nas ações, 10 dias correndo, né, porque já vai virando 11, vai virando 12, nas ações de distribuição de renda e contenção, inclusive de contenção da doença, que os países centrais, em especial França, Alemanha, Canadá e etc. O que a gente chama de 10 dias atrasado? Como é que a gente começa essa contagem? A gente começa essa contagem pelo primeiro dia que você tem a chamada transmissão coletiva. Você tem a transmissão comunitária, a partir da transmissão comunitária, todos os países começam a colocar o seu arsenal de política pública para tentar mitigar isso. Nós estamos 10 dias atrasados. E num país muito mais complexo, um país que é grande territorialmente, distribuído de maneira ampla, com regiões muito concentradas de população, como são São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Belo Horizonte, com populações com uma heterogeneidade enorme em todos os sentidos, heterogeneidade do ponto de vista de idade, heterogeneidade do ponto de vista de classe social e condições de acesso aos direitos sociais geral, ao poder, às condições mínimas de saneamento básico. Ou seja, o Brasil é um país muito desigual, e muito desigual economicamente, e que isso vai certamente impactar na questão da doença. Então, estar 10 dias atrasado é muito, muito complicado, porque isso pode jogar a gente para um cenário muito pior do que a gente vai assistir. Eu tenho fé e torço muito para que a gente esteja errado e que a gente possa, de fato, ter conseguido aí, nesse período, que alguns estados, principalmente, têm tentado tomar dianteira em algumas ações, conseguido antecipar esses 10 dias para algumas coisas. E esses 10 dias são para quê? Basicamente para você preparar, né, você precisa antecipar o máximo possível as suas ações, para você preparar o teu serviço de saúde, de modo que ele possa atender as pessoas e, enfim, de fato, você não vai diminuir necessariamente o número de doentes, o número de infectados, porque você vai fazer de verdade, atenuar a curva e provavelmente dar acesso à saúde e diminuir o número, a mortalidade, diminuir o número de mortes. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa buscar. Então, eu diria que a gente está no meio. Nós estamos fazendo escolhas, que neste momento as escolhas vão levar para um lado, vão levar para o outro. Eu acho que a gente tem que influenciar muito esse processo. Para vocês saberem, é importante que se diga que o governo falava em R$ 200 lá do renda mínima, lá, né, que na verdade não resolveria lá muita coisa, e a gente conseguiu na disputa subir ele para 1.200. Né, aquilo que a Teresa falou é importante. 1.200 é um valor bem razoável para as pessoas passarem essa crise. Não é o melhor dos mundos, a renda média no Brasil na faixa de R$ 2.500, nós estamos dizendo que é metade da renda média no Brasil, mas, em compensação, quando você vai para a moda, ou seja, para a distribuição do rendimento da população, os 1.200 vai garantir aí uma renda muito próxima para um conjunto muito grande da sociedade, e em algumas regiões, 1.200, inclusive, vai ser mais do que a média de algumas famílias em algumas regiões do Brasil recebe. Então, tem um potencial de segurar a onda de maneira muito, muito importante. Com todos os dramas da 366, da 336, da 936 lá, que é a do salário, qual que é a nossa maior briga? A nossa maior briga é garantir estabilidade para o trabalhador e o máximo de renda possível. Nós estamos fazendo as curvas, e aí vai depender de como cada pessoa vai estar dentro daquela curva, mas a gente espera que a gente tente garantir pelo menos 80% da renda dos assalariados, que esse é um número bem razoável, que daí também você consegue ter um suporte econômico decente para passar. Eu tenho chamado a atenção disso porque a gente tem uma visão um pouco, às vezes também, a gente tem que olhar as classes de renda, inclusive, de maneira muito relativizando. Na economia brasileira, como você tem um grau de informalidade aí de mais de 40% dos trabalhadores e uma distribuição muito desigual da renda, os trabalhadores formais, eles constituem um núcleo duro de sustentação da economia e de sustentação do social, que nesses momentos ele é fundamental, e por isso a gente briga para a preservação o máximo possível dos salários desse conjunto, dessa parcela dos trabalhadores. Não é só porque a gente acha que eles têm que ganhar mais, porque eles são servidores públicos, ou porque eles são trabalhadores de carteira azul, não é nada disso. É que, normalmente, numa família, você tem uma pessoa de carteira azul e tem uma outra informal. Então, a pessoa de carteira azul vai suportar a renda para que a outra pessoa informal na sua casa possa continuar sobrevivendo. Se você suporta a renda do carteira azul, você suporta a renda
você possibilita, por exemplo, que essa classe média, isso acho que é uma campanha que precisa ser feita, continue pagando para a sua faxineira, para a sua diarista, e ela continue sobrevivendo, para a sua manicure, enfim, e também consuma dentro dos negócios menores que estão no entorno dessa comunidade, que, de certo modo, vai girando a economia e vai garantindo um suporte de renda média para a população, que vai evitando que o sistema entre em colapso, o sistema em geral. Então, essas são duas grandes ações que, se a gente conseguir colocar em pé e conseguir minimamente construir um colchão social de renda, que eu acho que nós podemos atingir um lugar muito interessante, como a Tereza lembrou, mas temos que fazer chegar. A dificuldade de chegar é um pouco a conversa dela falou do cadastro único, é verdade, o cadastro único chega a muita gente, mas é bom lembrar que 20% no Brasil é muita gente. Então, o cadastro pode não chegar em muita gente, nem muita gente não tem acesso à internet, a poder botar um app e se cadastrar. No começo do Bolsa Família, os processos de cadastramento tiveram muitas dificuldades, então é bom a gente não lembrar, não esquecer disso. Levou um tempo, a gente levou quase, se a gente lembrar que a gente não contou, ela também não contou a história toda do Bolsa Família, mas ele começa lá atrás, ele começa com Fome Zero, quer dizer, leva muito tempo para a gente conseguir ajustar como é que a gente vai reorganizar todos os programas sociais para construir o CAD único. Ele está aí, ele funciona, mas teve muita dificuldade, o que significa que se a gente não atingiu 20%, atingir esses 20% assim em 2 meses não é uma tarefa muito simples, e eu acho que a gente tem que tentar. Mas existe uma economia de colchão, né, que se a gente vai segurando uma parte, vai segurando outra, essa própria economia de colchão vai segurando esses outros 20%. Então, pode ser que nós chegamos numa condição muito interessante. Eu acho que isso é um dado. Agora, não para só por aí, né? Eu acho que esse é um dos problemas. A gente conseguir manter a renda é um dos... Agora, continuar minimamente o abastecimento, eu não sou tão otimista quanto a Tereza. É verdade que a gente tem produto e tem comida para todos. Isso não tem a menor dúvida. E a agricultura familiar tem um papel muito importante. Na discussão que teve de transformar as cestas básicas, as merendas em cestas básicas, uma das reivindicações que foi puxada pela CONTAG, que a gente apoiou, inclusive para tentar fechar o projeto de lei, etc., que saiu, é porque uma parte importante veio pelo PNAE, né? O Plano Nacional de Alimentação Escolar, e o PNAE, ele compra muito produto dos agricultores familiares. Então, a possibilidade de você manter as cestas é uma forma não só de você dar comida para as pessoas, mas também de você manter o agricultor familiar produzindo. Porque se o agricultor familiar entrar em crise e deixar de produzir, deixar de fornecer, nós vamos ter, sim, problemas de abastecimento. Então, a gente precisa ter um olhar muito sério e bastante cuidadoso com o caso da agricultura familiar, porque ela, de fato, é que vai garantir boa parte dos nossos alimentos. Tem um problema muito sério de distribuição. Se a gente perder a organização da logística nesse momento, a gente pode ter muito problema. Os caminhoneiros estavam reclamando, e com razão, porque também os fechamentos vão dificultando a sua possibilidade de trabalho. Eles vão tendo mais dificuldades para ter posto para comer, para ter posto para montar combustível, para poder ter lugar de parada para eles dormirem à noite. Então, o cuidado da logística é algo que a gente tem discutido muito com o governo e acha que é fundamental. E o terceiro ponto que a gente tem tentado focar é que nós precisamos acelerar o que nós chamamos de reconversão industrial. Não é possível faltar máscara no Brasil. Sinto muito. Eu entendo faltar remédio, porque os insumos, boa parte dos nossos insumos de remédio são importados. O respirador, a mesma coisa. A gente levaria muito tempo para a gente começar a produzir algumas dessas coisas de maneira nacional. Agora, máscara, álcool gel, imagina, isso é uma questão de virar chave. No Brasil, daria para tomar banho de álcool gel todo dia se quisesse, porque nós somos o maior produtor de etanol do mundo. Então, a produção de álcool no Brasil é uma coisa absurda, e como ninguém está com isolamento, muitas pessoas vão deixando de usar carro, está sobrando álcool. O problema é que o usineiro vai lá virar chave, em vez de fazer álcool, ele faz açúcar, estoca açúcar, para depois exportar com uma taxa de câmbio muito alta. Então, nós temos alguma coisa ali que nós temos que acertar do ponto de vista do fluxo de abastecimento.
E não é tão simples assim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no ABC, a Sônia deve estar sabendo que está faltando botijão de gás. E está mesmo. E aí assim, mas está faltando botijão de gás que muita gente foi atrás do gás. É verdade. Muita gente vai atrás do produto, e ao ir atrás do produto se consome mais do que a produção. Isso é o primeiro problema, é verdade. Mas botijão de gás não é papel higiênico. Botijão de gás você não estoca na tua casa pilhas de papel higiênico como algumas pessoas fizeram. Botijão de gás tem que comprar o bujão e você vai estocar onde? 10 botijão de gás. Não é tão simples assim. O problema do botijão de gás é um pouquinho mais grave. O problema do botijão de gás é que o fluxo de produção do botijão de gás passa pelo refino do petróleo, e ele é uma das etapas do refino que sai a gasolina lá na ponta. Se eu não refino petróleo para produzir gasolina, eu não produzo gás. Como o consumo médio da população de gasolina está baixando, porque os carros estão ficando parados, a Petrobras vai parando de refinar gasolina e vai parando, e consequentemente para de produzir gás de botijão. E aí pode faltar gás. A vantagem é que a Petrobras ainda é uma estatal, mas ela vai ter que andar do ponto de vista de estatal. Ela vai ter que produzir gasolina, estocar de um lado, ou até jogar fora, para você ter gás de botijão na outra ponta. Uma empresa privada não vai fazer isso. Então, a gente precisa lidar com essa história de como é que nós vamos garantir as produções e garantir que as coisas cheguem. Né? E isso não é tão simples como as pessoas imaginam, porque se você começa a entrar nesse cenário aqui de Itália e Espanha, vai acontecer uns fenômenos muito perigosos. Um deles é que realmente as pessoas vão estocar coisas. E se as pessoas forem estocar coisas, vai faltar coisa. Se faltar coisa, mais pessoas querem estocar e mais vai faltar. E aí as pessoas vão entrando numa lógica individualista e desorganizativa que você vai levando o caos, porque você vai desorganizando a sociedade das suas instituições, em geral. Com o presidente alucinado que a gente tem, isso pode levar à intervenção militar e outras coisas que nos assustam bastante se coisas desse tipo acontecer. Então, olhar para a cadeia de abastecimento é fundamental, mas só que a cadeia de abastecimento é feita por pessoas. Se a taxa de mortalidade começa a subir, a gente começa a ter um conjunto de trabalhadores que não vão trabalhar, eles vão ficar escondidos em casa sim, e vão ficar por quê? Porque se ele vai trabalhar, a taxa de risco dele cresce muito para ele morrer. E uma das coisas que pode acontecer num cenário muito ruim no Brasil, que já tem sido falado, é que nós vamos mudar a faixa etária dos mortos, porque no Brasil a população é muito mais jovem do que na Itália e na Espanha, só que os jovens também morrem, e isso a gente já está vendo, o quanto o jovem já está morrendo, inclusive nos Estados Unidos. Então a gente vai olhando que se a gente caminhar para o cenário Itália e Espanha, na nossa condição social, na nossa lógica de organização social, nós podemos caminhar para um cenário muito pior do que Itália e Espanha. Então, a gente precisa construir as formas de rumar para o outro cenário, nem que a gente fique no meio do caminho disso. E essa é a nossa estratégia e todas as discussões que nós estamos fazendo. O próximo movimento que a gente tem que fazer é o movimento de contas. Você dá renda, dá suporte de renda para as pessoas, e o passo seguinte é que as pessoas vão atrasar. Elas vão atrasar aluguel, elas vão atrasar conta de água, conta de luz, conta de telefone, e você não pode cortar esses serviços. E como é que nós vamos resolver isso? Nós vamos ter que suportar, do ponto de vista do Estado, essa fatura. Não tem jeito. Então, esses são cenários que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Se a gente conseguir rumar para o cenário de França, Alemanha e Canadá, a gente pode cair, e aí, inclusive, do ponto de vista econômico, aí eu entro na última parte que eu preciso falar com você, de que eu tinha me programado, que a senhora tinha pedido, a gente pode construir o que nós chamamos aí de... a gente entra meu Deus do céu, minha cabeça já está naquela fase que eu estou conseguindo lembrar o termo. A gente vai entrando em estado de hibernação. O que é entrar em estado de hibernação? Você vai colocando toda a sociedade em suspenso, mas você vai preservando as estruturas, você vai preservando as vidas das pessoas e vai preservando as estruturas produtivas. Quando você faz este movimento, quando você sai da crise, as coisas voltam a andar com mais normalidade, e ao voltar a andar, a economia vai se recuperando dentro das suas possibilidades. Ou seja, você não desconstrói empresas, você não destrói máquina, você não mata pessoas indistintamente, como acontece numa guerra. Ou seja, você tem condições de avançar e a vida seguir mais rápido para a normalidade, mesmo que seja a nossa normalidade desigual, com muito problema, com crescimento muito perto de zero, etc, etc. Mas é possível fazer isso se a gente conseguir colocar
a sociedade brasileira em hibernação, por 3 meses, 4 meses, por tempo que for preciso. É isso que a gente tem que caminhar para, que eu acho que é isso que a gente tem defendido, vai tentando manter as estruturas. Por quê? Porque o problema depois, econômico, é outro. Nós vamos ter que lidar com o passivo dessa crise. Ele não vai ser um passivo pequeno, ele vai ser um passivo que vai endividar empresas e famílias, e nós vamos ter que saber como é que nós lidamos com essa dívida. Não se preocupem, porque o sistema financeiro o Estado vai bancar o sistema financeiro e vai bancar as grandes corporações. Já tem um monte de projeto rolando aí, o Fed já está fazendo isso, o Banco Central Brasileiro está tentando fazer o mesmo movimento, que é comprar todos os papel podre que vão sobrar depois dessa crise. O Estado vai absorver isso do ponto de vista econômico, mas ele tem que absorver mais do que isso, ele tem que absorver a dívida das pequenas empresas e das famílias. Eu acho que esse vai ser um enorme embate que a gente vai viver. Eu tenho usado um exemplo muito simples para a gente pensar nisso, só para encerrar um pouco, que é, você para tudo, aí você tem lá um barbeiro ou uma cabeleireira que paga um aluguel para uma pessoa que vive do aluguel daquela barbearia. Muito bem, se parou 4 meses, e o Estado dá dinheiro para o barbeiro e dá dinheiro para o dono do imóvel, os dois vão viver bem ali, vão viver dentro do possível e vão passar os 4 meses. Abriu a economia, as pessoas voltam a comprar, bem, o nosso cabelo cresceu durante 4 meses, o barbeiro vai ter bastante gente para cortar cabelo, e a vida vai voltando à sua normalidade. Só que ele é incapaz de pagar o aluguel dos 4 meses que ele ficou devendo. Se o senhorio cobrar os 4 meses dele, ele vai quebrar. Se o Estado bancou o senhorio, que eu acho que é o que deveria acontecer, lá na outra ponta, você vai renegociar esses 4 meses de aluguel. Ou vai descontar e o sujeito não vai pagar e essa dívida vai ficar com o Estado, ou você vai parcelar isso em muitas prestações, de modo que o barbeiro lá consiga pagar isso junto do seu próprio negócio girando. Isso é um exemplo muito simples, mas isso funciona em toda a cadeia de fornecimento. As empresas não quebram agora, as empresas vão quebrar quando voltarem. Quando voltar, ela tiver que produzir, se o fornecedor não fornecer, se não tiver trabalhador para trabalhar, e se as dívidas ficarem de um tamanho gigante que ele não consiga lidar, a empresa vai quebrar. E aí, se a empresa quebrar, a economia toda vai para o brejo. Agora, do ponto de vista econômico, aí pensando mais longe, eu vou encerrar com isso, o nosso dilema ele é muito maior no pós-crise, em especial para um país dependente como é o Brasil. Por quê? Porque se a crise for para onde a gente está indo, a possibilidade que a gente tem que sair dessa crise é uma possibilidade global. Nós vamos precisar de um novo acordo de Bretton Woods. O acordo de Bretton Woods foi um acordo ali no final da Segunda Guerra, em que você saiu do chamado padrão ouro e entrou no padrão dólar. O que foi isso? Isso foi uma enorme renegociação global de dívidas e reorganização lastreadas a partir do dólar. Eu acho que esse é um caminho que nós vamos acabar caminhando de alguma forma para isso. Se não fizermos isso, nós vamos assistir a um monte de país quebrando, e aí sim, nós vamos ter outras dificuldades que o Brasil certamente vai viver. Se ficar essa cabeça do Guedes, essa cabeça neoliberal, o retorno nós não morremos agora, né? Nós não morremos depois, porque a economia vai entrar numa depressão profunda, e aí as consequências vão ser tão ou mais graves do que a própria pandemia. Porque você vai precisar de Estado para fazer as coisas voltarem à sua normalidade. Se os caras acharem, como tem um monte de liberal agora que defende que a gente joga um monte de dinheiro para as pessoas, mas eles dizem que depois da crise vai ter que voltar essa visão financista, essa visão fiscalista, nós estamos ferrados, né? Porque nesse momento de crise de retorno vai precisar muito do Estado. Eu acho que o Estado, a Europa inteira, etc., vai avançar. Fausto, querido, Sônia. Fausto, ó, aí, querido, aí, vamos lá, aí. Hoje passei uma parte da tarde também em outra reunião, e a grande questão é se a gente tem força ou não tem força para tirar o Bolsonaro. E entendo quem assumiria, porque a grande questão agora então, o Paulo Guedes, então, quem vai dar a ordem para a Caixa Econômica gastar o dinheiro? Quem vai botar o dinheiro na Caixa Econômica? É isso que nós temos que fazer. Sim, então, então, é só uma medida de força que nós temos que ter. Então, as centrais sindicais, elas temos que ir para a cabeça agora, Fausto. Não, então, mas essa é uma discussão que não está fechada, né, inclusive, porque, vamos lá, tudo bem, eu até acho que a gente deveria ter um governante ou outro na presidência da República, eu não tenho a menor dúvida disso. Qual que é o problema? Eu quero só chamar a atenção de vocês no que aconteceu no Egito. O Egito, da Primavera Árabe, eles derrubaram o Mubarak. Não sei se vocês lembram,
quem derrubou Mubarak foi derrubado por uma junta militar, que inclusive julgou e assassinou quem derrubou Mubarak. E hoje o Egito é governado por uma junta militar. Lembrando que tem muito a ver com o papel do canal de Suez nesse momento lá na discussão do Egito. Então não é tão simples assim, né? Se o Bolsonaro cai, o que vem no lugar? Eu acho que tem que olhar com muito cuidado. O que vem no lugar não é menos do que os militares. Se isso é bom, se é ruim, eu não sei. Do ponto de vista imediato, para essa zona que o Bolsonaro faz do ponto de vista de enfrentamento da crise, pode até ser boa, porque militar trabalha com estratégia, com plano de ação, com uma lógica olhando sempre do ponto de vista mais organizado. O problema é o pós. Eles vão devolver o poder aos civis ou não? Como é que isso vai acontecer lá na frente? Então, eu acho que a gente tem que sempre jogar com bastante cuidado nessa discussão. Eu sinceramente, não tenho opinião formada sobre isso. O que eu acho que, neste momento, a gente tem tentado fazer é construir um bypass no governo federal, no Bolsonaro. Esse bypass é o quê? Tentar empoderar o Congresso, tentar empoderar os estados, para construir uma contraforça que vai forçando, inclusive, as estruturas e a própria estrutura do Estado brasileiro, que vai tentar enfrentar essa crise da melhor forma possível. E aí você vai tentando isolar o Bolsonaro, que aí, depois da crise, a gente vê o que acontece. Sim, mas isso aí beira a proposta do parlamentarismo, né, outra vez? Mas não necessariamente, né, Sônia? Porque você tem os dois, o parlamentarismo, como é que ele vai baixar para as representações estaduais e etc. Então, ao mesmo tempo que o parlamento vai tendo poder, os estados também, os governadores estão com um empoderamento muito forte nessa discussão agora, porque a realidade é concreta, né? São governadores e prefeitos que estão, de fato, tocando a vida, né? Eu acho que é isso que a gente precisa olhar com bastante cuidado. Eu não sou um politicólogo, né? Não é o meu objeto de estudo o tempo todo, eu só estou na política o tempo todo, e eu fico olhando com bastante atenção para a gente tomar alguns cuidados nesse momento. E aí sim, eu quero só para encerrar, é que eu acho que todo mundo está falando, tem filósofo, etc., e o futuro será diferente. Eu não tenho a menor dúvida que o futuro será diferente. Agora, o que será, eu não sei. O futuro da greve, da gripe espanhola foi a crise de 29 e a Segunda Guerra Mundial. E a emergência dos estados totalitários, que foi Itália, Alemanha, os nazifascistas subiram esse cenário pós-gripe espanhola. Esse é um cenário possível, né, que é o que a gente está vendo lá com o Erdogan. E eu acho que são coisas que a gente tem que olhar com bastante cuidado. Na outra ponta, o outro cenário que surge, é claro que tinha contraposição da União Soviética, etc., mas a social-democracia, ela surge dos escombros da Segunda Guerra Mundial e da reorganização do mundo que se deu a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Então, a saída dessa crise, não necessariamente ela é ruim, não necessariamente ela é boa, mas ela pode ser muito ruim, ela pode ser melhor do que nós estamos. Eu acho que a esquerda tem um grande problema hoje, porque a esquerda não tem claramente o projeto de mundo que ela gostaria, não tem clareza disso, nós abandonamos um monte de coisa. Aí, voltando à nossa tradição, né, Sônia, da economia solidária, eu acho que essa discussão da economia de Francisco, da economia solidária, ela ganha um espaço de alternativa social, aquilo que o Singer falava lá atrás, enquanto um dos modos de produção possíveis de coexistir no mundo novo, que a gente deveria investir. Investir por quê? Porque se nós rumarmos nessa crise para uma visão individualista, nós vamos para a catástrofe. É simples, se todo mundo começar a acumular coisa em casa, vai faltar e o caos vai se instalar. Se todo mundo achar que vai se proteger individualmente da doença, também vai dar problema, porque não vai conseguir, nós vamos caminhar para o caos. A nossa saída ela é uma saída coletiva. Eu não tenho a menor dúvida que a nossa saída é uma saída coletiva, que diminui esse papel tão forte do indivíduo vindo do liberalismo, e que coloca para a gente desafios coletivos, de solidariedade que a gente pode construir a partir disso. O problema é que os movimentos coletivos, eles vão para a esquerda, mas eles vão para a direita. Não, a gente não pode esquecer que os movimentos totalitários também são movimentos coletivos. Grandes massas que vão atrás de um líder totalitário. Eu acho que a gente tem uma oportunidade
de colocar propostas para o mundo, e não é só para o Brasil, porque eu acho que essa não vai ser uma discussão só brasileira, que vai nos possibilitar fazer uma outra discussão de uma outra forma de construir a vida. Eu acho, e só estou encerrando, que a pandemia ela é talvez o ápice da crise que começou em 2008. Nós não saímos daquela crise global. O que vai acontecer é que agora nós vamos caminhar para uma outra mudança grande. Eu falava em vários lugares, a Sônia viu isso, eu fiz uma atividade com a Sônia lá na FE, que eu dizia que a superação da crise de 29 se deu com a Segunda Guerra Mundial. E a pergunta que a gente fazia era que se a crise de 2008 foi uma crise tão grande quanto a crise de 29, qual o preço que seria cobrado para superar a crise de 29, de 2008 e 2009? Bem, nós estamos no meio disso. Talvez a superação da crise de 2008 e 2009 se dê com essa pandemia, mas pode não se dar, como não se deu na Primeira Guerra Mundial e na gripe espanhola, que na verdade foi a base gestora da Segunda Grande Guerra. Então a gente está no meio desse frigir de ovos, e aí eu diria, só para terminar, o nosso drama é um pouco a fala ali do Hobsbawm, quando o Hobsbawm estava escrevendo lá Era dos Extremos, eu me lembro disso, quando ele veio aqui na USP falar sobre isso. Um dos textos mais belos que eu conheço do Hobsbawm, ele dizia que para o historiador é muito difícil você analisar a sua própria história, porque não tem como um historiador inglês que viveu a Segunda Guerra Mundial analisar o período pós-Segunda Guerra sem ser o jovem que estava na resistência inglesa contra os nazistas. Eu acho que a gente está nesse mesmo cenário hoje. É muito difícil a gente fazer uma análise para onde isso vai sair, porque nós estamos vivendo isso. E nós estamos vivendo e estamos fazendo escolhas e estamos construindo as escolhas para superar essa crise, né, e fazendo um enfrentamento político. Eu só quero terminar dizendo que a gente tem um enfrentamento político a se fazer. Não é só um enfrentamento pandêmico, esse é o principal, ele está no meio. Mas no meio do enfrentamento pandêmico, as reorganizações do que nós entendemos pela política no país, elas também estão em disputa, também estão se mexendo. E nós temos que saber jogar esse jogo, porque ao saber jogar esse jogo, ele vai determinar como é que isso vai se dar para frente. Eu acho que o neoliberalismo vai entrar em crise, ele já está em crise, depois da crise vai ficar mais uma crise, mas aí tem que pegar lá o livro do Emir Sader, né, que a gente vai lembrar lá, o pós-neoliberalismo. Eu me lembro quando o Emir perguntava para a gente, ele dizia, é inevitável que o liberalismo entre em crise, porque ele sempre entra em crise, e a pergunta que nós temos que nos fazer é qual a proposta que nós temos para o pós-neoliberalismo. E eu diria que essa é uma das construções que a gente deveria começar a fazer. Tem um grupo que tem que ficar pensando e tem que lidar com a emergência, e nós temos que fazer isso, mas tem que ter outros grupos pensando essa construção desse projeto diferente. Eu estava ontem discutindo isso com o pessoal da Unicamp e outros economistas, para a gente também começar a construir outras propostas, porque o que virá não é bom, né, assim, se a gente não souber intervir nisso, porque a renda média das pessoas e das empresas vai cair muito. Nós estamos fazendo algumas projeções que vai de uma queda do PIB de -4 a -8. -8 significa, para vocês terem uma ideia, aumentar a nossa taxa de desemprego em alguma coisa perto de 5 milhões de pessoas. Nós sairíamos de alguma coisa perto de 12 milhões de desempregados para quase 18 milhões de desempregados. E a taxa de informalidade ia explodir, e a renda média cair muito. Então, o grau de pauperização que está contratado para a gente pós-crise não é pequeno, a depender de como a gente construa a saída da crise e as medidas que a gente vai tomar pós-crise. Gente, acho que eu falei bastante, passei do tempo que eu tinha previsto, mas espero ter ajudado a gente pensar um pouquinho como é que a gente pode pensar para frente aí juntos. As pessoas foram escrevendo pelo chat coisas, eu nem vi aqui. informações, não, mas são informações mais ligadas à questão do aluguel, as coisas aí, que são as medidas mais pontuais. Mas sim, eu acho que isso que você... Olha, acho que tem uma dúvida mais pontual que poderia, eu não sei se o Fausto poderia responder, que é com relação à logística, do Rafael Ramos. Se os caminhoneiros continuam pagando pedágio ou o governo firmou algum acordo com as concessionárias, com o propósito de pagar menos a logística? Não, continuam pagando pedágio, a gente chegou a fazer essa proposta para o governo do estado, estamos tentando discutir isso. O que o governo do estado de São Paulo fez foi criar uma espécie de uma bolsa caminhoneiro aí.
Eles vão dar um kit lá para o sujeito comprar comida, ter os gastos básicos ali, que pode ser fornecido em dinheiro, em vale ou em alimento mesmo. Eles estão fazendo até quentinha para distribuir para caminhoneiro, para tentar manter a logística funcionando. Eu só queria lembrar que os caminhoneiros foram uma base importante de apoio ao Bolsonaro, então não pode tirar isso de frente, de um lado, e de outro é que eles têm sim um poder num país que é um país que anda sobre rodas, que não é desprezível. Então eu acho que é uma preocupação real que a gente precisa ter com esse conjunto de trabalhadores, porque os caminhoneiros são uma categoria de trabalhador, inclusive, muito sofrida. Perfeito. Tem mais um questionamento, na verdade, é uma contribuição com relação à aprovação no Senado hoje, um projeto que suspende os despejos até outubro. Do então, Maurício. Os despejos eu acho que é a coisa mais fácil. Tem um projeto de lei que está sendo rodado, que está sendo defendido aí pelo Toffoli, etc., que, na verdade, a proposta é que, se esse projeto de lei avançar, é que você interfira nos contratos privados, né? O que são os contratos privados? Por exemplo, contrato de aluguel. Se você conseguir interferir nos contratos privados, você vai poder interferir nessas execuções, como despejos, enfim, etc. Mas isso não é uma coisa tão difícil, não. Para vocês terem uma ideia, no Canadá é proibido, e não só em crise, é proibido você despejar uma pessoa no inverno. Porque se você despejar uma pessoa no inverno, a pessoa morre, né? Então, no Canadá, você passa ali 4 meses que é proibido despejar as pessoas. O que você faz depois é que, no dia seguinte da primavera, as pessoas são despejadas. Mas, enfim, aí entra o projeto social lá para lidar com isso. Então, existe um projeto de lei, esse projeto foi puxado pelo Toffoli, foi puxado ali para o STF, para tentar dar uma congelada nos contratos privados, né? Que aí envolve não só os aluguéis, mas envolve concessionárias, planos de saúde, um monte de outras coisas, que eu acho que esse vai ser a nossa batalha pós acertar essa história, tanto do renda mínima, quanto a manutenção da renda dos formais. Perfeito. Tem mais 2 perguntas, uma da Camila Pinheiro, sobre o corte de salários dos servidores públicos, e a Ariane pergunta sobre as contas domésticas, luz, água, se há alguma ação em andamento. E a Meire, olha, a Meire. Vai lá. Enfim, a Meire também. A Meire está te elogiando, dizendo que está sensacional. Tem muitos agradecimentos e muitas pessoas concordando com a sua fala, Fausto. Mas quais seriam as ações concretas que a sociedade civil pode fazer para pressionar o poder público para que as medidas de auxílio à população sejam imediatas? Porque, Fausto, nós temos que... Senão a gente vai ficar feito Minotauro. Tá certo? Então, nós estamos dentro do labirinto. Isso. Tem o fio da Ariadne. Qual é o fio? O fio, eu acho que é o programa de transferência de renda já. Esse aí é já. Eu acho que é esse que nós tínhamos que coletivamente ir em cima. Agora, e que está ligada à comida das pessoas. Para além disso, não é? E daí fico quieto outra vez, por isso que nós temos que discutir freirianamente mesmo o que fazer, tá certo? Face a essa realidade, qual é o nosso tema gerador, do ponto de vista educacional? Então, você está dizendo, olha, saída é coletiva. Nós temos uma dificuldade enorme em nos constituir em coletivos outra vez, nós perdemos coletivos. Nós perdemos coletivos nas universidades, nós perdemos coletivos na academia, os estudantes não se conhecem, nós perdemos os coletivos. Então, como é que nós vamos nos organizar coletivamente? Essa é, para mim, uma questão fundamental, tão importante quanto a gente pensar na pressão. Aliás, as duas coisas vão ter que caminhar junto. Só por uma ação coletiva que nós vamos conseguir pressionar esse governo a liberar o dinheiro imediatamente. Imediatamente. 2 coisas, Sônia. Primeiro, nós temos várias questões ali. É verdade que a gente tem problemas burocráticos, e você que trabalhou dentro da máquina pública sabe que a máquina pública é complicada, muitas vezes, entre você soltar a decisão e sair a medida, né? A história lá do Lula lá, e dos gafanhotos lá na África é muito boa, né, nesse sentido.
Então, acho que ou seja, até você toma a decisão, manda fazer até sair, às vezes a crise já passou, os gafanhotos já comeu toda a plantação. Então, tem um problema sério, sim, de execução, que parte, inclusive, do problema do histórico do setor público. Ele tem problema, sim, do ponto de vista de efetivar muitas ações. Acho que isso é uma coisa. A outra coisa é, o atraso de 10 dias que eu falei para vocês, esse não. Esse é um atraso de decisão. Este governo não tomou as medidas que deveria ter tomado há 10 dias atrás. Nós estamos um mês atrás de onde está Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha. Ou seja, a gente teria muito mais tempo de nos preparar do que esses países tiveram, só que nós estamos consumindo parte desse tempo na tomada de decisão. Esse é o primeiro problema. Aí depois da tomada de decisão, historicamente, nós somos muito diferentes dos alemães, nós somos mais parecidos com os italianos, a gente leva muito tempo entre a tomada de decisão e a efetivação do negócio propriamente dito, né, da ação própria. Eu acho que isso é um enorme problema. Eu acho que a decisão nós conseguimos mover. Né? A última barreira que a gente tinha que derrubar era essa história do Guedes ficar dizendo que não tinha dinheiro, né? Que tinha que mudar a Constituição, o orçamento de guerra, essas coisas todas. Eu acho que a gente conseguiu mover isso. Há uma decisão política que tem que pagar os 600 contos. E eu acho que tem que ter uma pressão enorme para que isso seja o mais rápido possível, e nem que seja para quem der. Então, assim, para o Bolsa Família, ótimo, paga para o Bolsa Família e depois nós vamos ver como é que a gente vai pagando para os outros. Mas solta esse dinheiro de uma vez. Eu acho que é fundamental a gente fazer esse movimento. A mesma coisa vai acontecer com as empresas. Assim, agora começa uma corrida do ponto de vista sindical, que é fechar esses acordos que vão garantindo essas estabilidades, vão parando as demissões. Porque também é o seguinte, se as demissões começarem a crescer, mais gente vai ter que pegar esses R$600, esses R$1.200. Então, são duas ações que vão correr em paralelo. Manter emprego de um lado e você mantém renda do outro. Muito bem. Qual que é o problema do setor público? Se corta ou não corta salário, que foi uma das perguntas. Bem, depende, gente. Eu acho que, por exemplo, o ministro do Supremo, enfim, procurador e etc., pode cortar, não faz a mínima diferença, vai cortar 10, 20. Tem uma campanha na Europa agora para cortar 30% do salário do jogador de futebol. Eu acho que seria um bom momento, inclusive, para a gente fazer uma boa discussão de distribuição de renda nesse país, e o quanto os muito ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. Acho que essa é uma questão. A outra questão é quando nós estamos falando de gente que está ganhando até R$10.000, vamos botar um limite aí. Esses caras, esse grupo de trabalhadores foi o que eu falei para vocês com relação ao trabalho formal. Eu sou contra reduzir salário de qualquer pessoa que está nessa faixa de salário aí, que bate aí R$10.000, um pouco mais, um pouco menos. Por que eu sou contra? Porque essas pessoas são as pessoas de suporte econômico da sociedade. Eles que mantêm funcionando a birosca, mantêm funcionando o pequeno comércio, a farmácia, e são eles que têm capacidade de continuar pagando a doméstica, o barbeiro, ajudando o irmão que está desempregado, ajudando o Zezinho, o velhinho da frente, o vizinho, que aí sim o movimento, essa classe média é uma classe média individualista, com tudo isso que a gente diz, mas eu acho que é uma possibilidade da gente fazer esse debate com eles, e eles são fundamentais, inclusive, para levar renda para pessoas que, de repente, não vão chegar nos R$600. E essas pessoas da classe média são pessoas que vão ajudar a gente, inclusive, a ajudar os que não têm renda. Não só porque eles vão dar renda, mas porque eles podem dar informação, eles podem ajudar a construir sistemas, enfim, tem um monte de coisa que pode ser feita a partir do lugar que eles estão. E eu acho que o setor público tem muito a ver com isso. Um grande equívoco que esse governo fez é o artigo 29 da MP 927. O que é a MP 927? Foi aquela famigerada MP lá da extinção, da suspensão do contrato sem salário. No artigo 29, ele diz o seguinte, ele coloca que a pandemia não é um acidente de trabalho ou uma doença profissional. Então, ele descaracteriza a Covid-19 de um acidente de trabalho ou doença profissional. Qual que é o problema disso? Bem, o primeiro problema disso é que se a pessoa pegar a doença, quando ela volta, ela pode ser mandada embora. Ela não tem estabilidade no acidente de trabalho. E a outra coisa é que se a pessoa morrer, ela vai pegar aquela pensão de 60% pós-reforma, em vez de pegar a pensão que deveria pegar, que é o acidentado, o acidente de trabalho, dá a pensão de 100%. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque isso é um desincentivo para as pessoas que têm uma atividade essencial continuar trabalhando. Então, assim,
o que o pessoal dos milico falavam para a gente quando a gente fez a discussão da reforma da Previdência? Eles diziam assim, pô, mas vocês querem que a gente vá para a guerra, e aí se eu morro na guerra, minha família fica desamparada, vai ter essa pensão aí que vocês estão defendendo aí para o conjunto da população? E eu me lembro de ter feito esse debate, inclusive no movimento sindical, dizendo assim, gente, a gente tem que tomar cuidado com a discussão que a gente faz com os militares, porque, na verdade, o problema não é a pensão deles, o problema é a nossa, que é muito ruim. Mas, enfim, essa é uma longa conversa. Não vou entrar nela, senão entra uma outra discussão. Mas eles têm razão nesse sentido. Então, quando você vai com trabalhadores para atividade essencial, você tem que dar algumas garantias para ele. Tem que dizer para ele que se ele ficar doente, ele vai ter lugar para se tratar. Senão ele não vai trabalhar na atividade essencial. E se ele morrer, a família dele está amparada. Esse foi o grande acordo que foi feito na Segunda Guerra Mundial com os soldados. Senão o cara não vai para a guerra. Eu acho que nós estamos nesse mesmo momento. Esse artigo 29 é um absurdo do ponto de vista de você manter em operação o que a gente precisa manter em operação, principalmente os profissionais da saúde. Então, são coisas desse tipo que esse governo joga contra a gente caminhar para um cenário mais estreito, mais eficiente, melhor, que possa nos jogar para um cenário melhor. Só para encerrar, Sônia, essa história do coletivo, é verdade que a gente é indivíduo. Eu acho que é óbvio que a sociedade, esse monte de valor individual, etc., está posto para nós. Mas é só uma porrada desse tamanho para mudar, entendeu? Se a gente não mudar nessa porrada que a gente vai tomar, aí, paciência, né? Aí a vida segue. Mas eu acho que cabe a nós, da esquerda, propormos uma visão coletiva de mundo, e essa visão coletiva de mundo, ela vai ganhar uma outra roupagem neste momento. Se a gente souber fazer esse debate. Se a gente ficar também nesse debate simplista, né, que também a gente não tem projeto, não sabe para onde vai, não sabe direito o que a gente defende, aí sim, você vai passar isso como se fosse uma mesma coisa, e no momento seguinte vai ser a volta dessa visão individualista, e pode ser até exacerbada, porque ninguém aguenta mais ficar preso dentro de casa, às vezes nem com os familiares. Então, eu acho que a gente tem que apostar num projeto. E a minha visão, você me conhece, nós nos conhecemos há muitos anos, nós nos conhecemos assim, fazendo essa discussão da economia solidária. Para mim, eu acho que é o momento da economia solidária, nós temos que baixar muito forte com essa discussão, apresentar alternativas de sociedade, dizer que, olha, gente, é possível ter um sol mais limpo, é possível ter um céu mais azul em São Paulo, olha só como o céu está mais azul, e é possível as pessoas terem uma visão mais coletiva. Por isso que eu não sou contra, apesar de eu achar que a gente, sim, é papel do Estado cumprir a sua função, sem o Estado nós não vamos enfrentar essa crise, mas eu não sou contra as ações sociais, as organizações de base, as organizações que criam lógicas de solidariedade no território, porque elas são o germe da gente construir uma outra sociedade dentro dessa crise que nós estamos vivendo. Então, eu acho que movimentos como a gente está conversando aqui, que vocês estão organizando, são fundamentais para isso, não só para enfrentar a crise, mas também para propor uma nova forma de organização social que vai se dar nos territórios. Vai se hegemonizar, o Paul já nem acreditava mais nisso, mas a gente acha que é possível que essa outra lógica de organização social possa ganhar outros parâmetros. E a gente tem um bom aliado, que eu acho que é o Papa Francisco, e toda essa discussão da economia de Francisco, que neste momento pode nos ajudar a pensar nisso. A gente formular uma outra visão de sociedade, mas ela precisa ser apresentada. Ela precisa ser apresentada do ponto de vista freiriano, na praxis e não na teoria, né? Se a gente ficar aqui em casa formulando, escrevendo grandes teses, grandes trabalhos, é legal, né? Tá bom, mas de fato ela não se implementa, né? Se implementa, eu tenho falado isso em todos os sindicatos que eu tenho conversado, todas as reuniões de sindicatos que eu tenho feito, sindicatos e organizações comunitárias, elas são atividades essenciais. Desculpa, mas a gente tem que ir para a rua, né, nesse caso. Eu acho que nós não podemos ficar em casa resolvendo tudo pela internet, porque a vida real das pessoas vai ser resolvida na realidade. Se a gente for para a periferia, você vai ver que a periferia está em casa, nós estamos tentando obrigar a periferia a ficar em casa, mas a gente tem que, para pedir para a periferia ficar em casa, a gente tem que ir para a rua para falar para eles ficarem em casa. É que eu falei recentemente com um monte de sindicato, a gente tem que pegar os carros de som do sindicato, andar a periferia inteira e mandar as pessoas ir para dentro de casa. Né? Eu acho. Alguém, né? Eu acho. São as ações concretas. Eu acho. Entendeu? E são ações concretas, entendeu? Ô, Marcos, a Secretaria Municipal de Educação não tem carro de som. Nós tínhamos que ter contrato de carro de som.
Nós tínhamos um contrato de carro de som, acho que seria legal. Carro de som seria... Gente, desculpa que eu falei demais de novo. Se tiver mais alguma pergunta, a gente vai continuando e a gente vai caminhando também, porque eu não quero encerrar mais com você, já são quase 10 horas. Não, eles adoraram, Fausto, todos nós adoramos. E acho que a gente vai te liberar, até porque, de alguma maneira... Fausto, olha, desculpa cortar, Sônia, mas teve vários agradecimentos e várias pessoas fazendo diversas contribuições no chat, desde concordando com você, falando sobre a questão do pagamento do Bolsonaro, que tem que acontecer logo, as hashtags que estão surgindo, enfim. Tem uma sugestão da Sônia, inclusive, mais com relação à questão dos professores, que ela disse que a gente tem que pressionar, quanto mais houver pressão de todos os lados, mais nos fortalecemos, que ela acha que é um momento para aproximação com a comunidade, com informações, com debates, fazendo lives, enfim, tem várias contribuições aqui. Que bom, legal, manda para a gente depois. Nós estamos gravando, Fausto. Ótimo, depois você manda para a gente também. Inclusive, Sônia, eu queria ter aquela gravação da Teresa Campelo, que eu queria aproveitar e passar em outros lugares, que eu também estou conversando. Sim, já está pronto. Tá ótimo, tá bom, diga. Então, olha lá, peraí, pessoal. Cadê a nossa musa que vai editar essa fala do Fausto também? Cadê o Cleberson? Cadê? Deixa eu ver. Cleberson está por aí? Fabiola, tá aí a Fabi? Ô, Fabi, será que a Fabi saiu? Professora, então, de qualquer jeito a gente manda para ela depois. Acho que ela saiu, amor. Então, a gente vai pedir para editar a sua fala, quer dizer, colocar a sua fala inteira, daí também a gente manda ver por aí, né, ô Fausto? Pode ficar à vontade, tranquilo. Eu achei bem legal. Né, cenário. Olha a Fabi aí. Ei, Fabi, pronto. Não podemos editar a fala dele? Não estamos ouvindo você, Fabi. Professora, nem todo mundo está com o microfone. A Inaê queria fazer uma questão. Ela queria colocar uma questão. Diga. Fabi, só a Fabi, se ela conseguir ligar, porque daí ela já dá a informação da onde já está a fala da... Onde que nós já colocamos a fala da Teresa Campelo? A fala da Teresa Campelo está no YouTube. O link eu socializo com vocês por e-mail. Ótimo, depois me manda. Fausto, só uma pergunta específica. A Camila perguntou com relação aos professores. Se seria possível esse corte de salário com relação aos professores que estão na linha de frente. Mas olha lá, fala Teresa Campelo, peraí um pouquinho, calma. Como que é? Que tá? A Fabíola disse que tá aqui o endereço. No chat está aqui o endereço já, para todo mundo já guardar. Mas depois a gente manda para o Fausto. Então, só com relação ao professor, Sônia, isso que ela perguntou, respondendo, para mim, professor está naquele conjunto de pessoas que eu falei lá, até os R$10 mil. Não faz sentido cortar salário. Agora, o que eu acho que nós temos que ter clareza, e eu estou tentando construir essa tese, estou falando em todos os lugares essa tese, porque a gente não pode ter uma fala do tipo, nós não podemos cortar o salário do servidor público porque não podemos. Isso não funciona, isso a sociedade vai olhar de novo, como, tá vendo? De novo vão proteger aqueles caras que são privilegiados, porque não são mandados embora, porque isso, porque aquilo. E a gente sabe que a visão para o Estado, para o setor público, não é uma visão boa, foi toda desconstruída nesses últimos 20 anos, 30 anos de neoliberalismo. Então, a gente tem que construir argumentos mais sólidos para fazer a defesa, porque você não pode baixar salário de qualquer trabalhador. O professor é mais um desses trabalhadores, não deveria ter o seu salário reduzido, não só porque é atividade essencial ou não. Talvez nesse momento ele possa nem estar na linha de frente, eu acho que a escola nem devia voltar mesmo às aulas nos próximos 4, 6 meses. Aí é uma discussão longa que a gente pode ter, não vai dar tempo de fazer isso, mas eu acho que a escola não devia voltar a ter aula. Perder 6 meses de aula, sinto muito, gente, é muito pouco perante a catástrofe que nós podemos arrumar, e as escolas são, sim, espaços de contaminação e disseminação da doença. Então, nós temos que ter tranquilidade com isso. Agora, eu defendo, de novo, que você não pode reduzir o salário de nenhum trabalhador nessa faixa de salário, porque essa faixa de salário mantém uma parte importante da economia girando
inclusive dentro de uma lógica de organização social no Brasil, em que a previdência social passa pelas famílias. A previdência social não é só uma ação de Estado, a previdência social passa pela reorganização das famílias. Não é verdade que as pessoas são individualistas igual nos Estados Unidos, lá, que cada um que se lasca. Aqui no Brasil não é assim, nós somos muito, nesse ponto, nós somos muito mais parecidos com os chineses. A gente cuida dos nossos filhos, a gente cuida dos nossos irmãos, a gente cuida dos nossos avós, a gente cuida dos nossos pais, a gente ajuda o nosso vizinho, o nosso amigo, isso faz parte da nossa história. Né? Inclusive, eu acho que isso que nós precisamos, inclusive, continuar fazendo isso. Né? Nós temos que, inclusive, fazer uma grande campanha para a classe média, ajudar quem puder ajudar, cara. Ajude lá a sua faxineira, ajude lá o seu professor de educação física, ajude lá, enfim, ajude lá a sua manicure, ajude o seu vizinho de porta do apartamento, que às vezes pode estar uma situação muito pior que a sua, ajude o velhinho na frente da sua casa. Eu acho que isso são coisas que vão culminando, inclusive, nessa visão que ajuda a gente a defender que não possa ter redução de salário, não só para o professor, mas para o conjunto médio dos trabalhadores em geral. Eu estou falando aí de metalúrgico, bancário, professor, acho que tanto faz. Né? Eu não gostaria, e eu não vou exclusivizar uma categoria para defender que não tenha corte de salário. Eu acho que nós temos que fazer um debate muito sério em cima, que aí sim tem a ver com a distribuição de renda, mas eu acho que para uma camada grande de trabalhadores formais, a gente deveria tentar manter o máximo de renda possível para as coisas continuarem caminhando. E o que nós vamos pedir para essas pessoas é que eles partilhem mais essa renda dentro de uma estrutura social que historicamente constituiu a forma como a gente organiza as comunidades no Brasil. Com certeza. Fausto, super obrigada. Obrigado, Sônia. Nós vamos tocar a reunião e temos que pensar o que fazer. Isso, ótimo. Obrigado. Me manda essas perguntas também, se eu puder, eu leio depois, no final de semana, respondo se tiver mais alguma pergunta por escrito, tá bom? Você tem alguém pegando, Fausto? Não, sou eu, Ainaê. Você tem falado em outros lugares, eu tenho visto. Manda o link para a Sônia para ela colocar na rede para a gente. Ah, tá. Só duas informações. Tudo que nós estamos produzindo, vocês entrem lá em www.diese.org.br. Dentro da página do Diese tem um quadradinho chamado Crise Coronavírus. Vocês clicam lá, que lá está todas as nossas produções e todos os lugares que eu tenho falado publicamente que eu tenho conseguido juntar. Eu entro na Rádio Brasil Atual, todo dia às 7h15 da manhã, né? E aí a gente está fazendo esses comentários, editando esses comentários, tentando ver como é que a gente avança nisso, tá bom? Gente, obrigado e até uma próxima aí. Tá bom?